Salve, salve, salve toda a galerinha do pré-vestibular social do CEDERJ. Repito e insisto, o maior pré-vestibular público do Brasil. É uma grande satisfação estar aqui trocando mais essa ideia com vocês. Eu me chamo Pedro Henrique Dias Siqueira, sou professor de geografia em um monte de lugares e no pré-vestibular social, eu atuo como mediador nos polos de Nova Iguaçu e de Resende. Para quem, porventura, não tenha assistido os últimos vídeos, está aí a minha apresentação. Gente, hoje vamos trabalhar problemas ambientais gerais ou problemas ambientais globais. Por que esse conteúdo hoje? Porque o último vídeo, se você não viu, eu sugiro que você volte e assista, é problemas ambientais urbanos, né? Nós estávamos trabalhando numa série de vídeos, né, o conteúdo de urbanização. Então o vídeo da semana passada foi a cerejinha em cima do bolo, falando de alguns problemas ambientais urbanos. Então esses problemas urbanos, eles têm uma escala local, eles têm uma escala geográfica, né, urbana. Então a gente está pensando, né, não na escala planetária, mas na escala daquela cidade que nós estamos trabalhando. Hoje, né, é como se fosse um desdobramento da última aula, porque a gente vai trabalhar problemas ambientais gerais, problemas ambientais a nível, numa escala global, ok? Show de bola? Então, problemas ambientais globais. Esse é o tema da aula. E, gente, problemas ambientais, nem precisa falar para você que é um assunto que cai demais, Enem, UERJ, qualquer tipo de vestibular, o próprio vestibular do CEDERJ que você for fazer, cai demais. Então tem que saber, tanto eu, talvez os mediadores de biologia também trabalhem, assista todos os vídeos que a gente, né, trabalhar sobre essa temática, porque é muito importante, sem falar que você pode utilizar algum conhecimento técnico de problema ambiental na sua redação, dependendo do tema, né? Então toda atenção é pouca. Antes de começar a falar propriamente dos problemas ambientais a nível global, eu gostaria de trocar uma breve ideia com vocês sobre, né, sobre ciência, né? Ciência de uma maneira em geral mesmo, né? Por quê? Porque toda ciência, seja humana, seja exata, ela é constituída de teorias, né? E algumas teorias podem se opor. Essa questão dos problemas ambientais globais, né, dividem os estudiosos do clima, né, em dois grupos: o grupo dos aquecimentistas e o grupo dos não aquecimentistas. Qual que é essa breve diferença? Os aquecimentistas acreditam que as mudanças antrópicas... O que é mudança antrópica, professor? Essa palavra é importante. Causada pelo homem. Uma ação antrópica é uma ação feita pelo homem. Então, conforme o homem vai ocupando os espaços geográficos planeta afora, ele vai transformando esses espaços geográficos. E os aquecimentistas defendem as teses de que, se você juntar os problemas locais e os problemas globais, o planeta Terra está em constante aquecimento, né? Já os não aquecimentistas defendem que existe os problemas locais, que eu trabalhei no último vídeo, mas esses problemas locais não estão gerando um aquecimento do clima planetário, né? Uma vez que, se você for olhar os 4,6 bilhões de anos na Terra, já tivemos eras glaciais, que são eras muito frias no planeta Terra, e eras não glaciais, né, que são momentos mais quentes do planeta. Então, ao longo dos bilhões e milhões de anos, a temperatura do planeta, ela oscila. Isso já é sabido há bastante tempo. Entretanto,
Será que as ações do homem estão transformando a nível planetário o clima global? Essa é a questão que a gente vai tratar. E já lhe aviso que os vestibulares, eles trabalham dentro da perspectiva aquecimentista, né? Por isso que eu vou trabalhar esses problemas ambientais, né, que vão se suceder a partir de agora. Beleza? Então, pega o materialzinho em PDF que eu mandei, fiz do fundo do coração para você visualizar o problema. O primeiro é o clássico, né? Efeito estufa, né? Na verdade, o efeito estufa ele não é propriamente um problema, né? O problema seria a intensificação do efeito estufa. Por que você está falando isso? Professor, por que eu falei isso para você? Gente, porque o efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra, né? Aqui está o planeta Terra e, né, em algum lugar da atmosfera você tem uma camada de dióxido de carbono, o famoso CO2, né? Essa camada de dióxido de carbono, num primeiro momento, ela não é problemática para o planeta Terra, ela é até boa, né? Porque essa camada de CO2 ela retém o calor vindo do Sol. Então, se não houvesse essa camada de CO2, a Terra não teria uma temperatura adequada à vida. Você está entendendo? Outros planetas não têm, né? Essa camada de CO2 ou tem uma camada de CO2 muito grande e aí a temperatura não fica adequada, ou fica muito frio ou fica muito quente. Então, desde sempre existe uma camada de CO2. Mas de onde vem o problema ambiental, né, que é a intensificação do efeito estufa? Vem no momento que o homem, através de suas fábricas, de seus carros, de suas tecnologias, vão emitindo muito mais CO2 do que a Terra sempre emitiu. Então essa camada de CO2 ela está ficando mais espessa, mais grossa. Então, em vez do raio solar vir aquecer, né, numa temperatura certa e ir embora de novo para a atmosfera, não está acontecendo isso. Como a camada de CO2 está ficando mais espessa, o planeta Terra está retendo mais calor do que necessário. Você está entendendo? Então é daí que vem o efeito estufa. Você pode ver na imagenzinha que é isso que está sendo representado, né? Você tem os carros, as fábricas lançando uma quantidade de CO2 muito grande, essa camada está ficando mais grossa do que o normal e a situação normal do efeito estufa está se tornando o problema do efeito estufa, entendeu? Mas não foi o homem que criou o efeito estufa. Basicamente sempre existiu, o homem está intensificando ao ponto de elevar a temperatura do planeta Terra. Ok? Então esse é o efeito estufa, eu espero que você tenha entendido. O segundo problema muito trabalhado aí é o buraco na camada de ozônio, né? O buraco na camada de ozônio. Então, além do efeito estufa, além da camada de CO2, você vai ter uma outra camada, que é a camada de ozônio, né? Ozônio, para quem não sabe, é aquele gás composto por 3 átomos de oxigênio, O, né? Essa camada, ela tem uma função protetora, ela filtra os raios UVA e UVB, que são raios nocivos à saúde humana se forem absorvidos em grande quantidade pela nossa pele. Então essa camada de CO2, ela protege, né, os seres humanos da incidência dos raios UVA e UVB. E o que está acontecendo? Então ela é uma camada positiva, né? Assim como a do CO2, no seu tamanho normal, né? Mas o que está acontecendo? Se você tiver um desodorante aí na sua casa, pega ele e dá uma olhada. Com certeza vai ter escrito livre de CFC. O que é esse CFC?
clorofluorcarboneto. Eu acho que é isso, pode ser que eu tenha errado, mas entenda como CFC. Esse CFC foi usado muito na década de 70, 80, nos desodorantes, nos ares condicionados, nas geladeiras, né? E esse CFC sobe para a camada de ozônio, rouba um átomo de oxigênio e a camada de ozônio vai se transformando em uma camada de oxigênio, né? E aí essa camada de oxigênio, ela não protege dos raios UVA e UVB. E alguns lugares dessa ozonosfera, né, nessa camada de ozônio, estão abrindo alguns buracos e aumentando a incidência de raios UVA e UVB. Você entendeu? Então, uma coisa é o efeito estufa com a camada de CO2 e uma coisa é o buraco na camada de ozônio, que é causado pelo CFC. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda na sua prova que ela vai querer te chamar para uma pegadinha. Ok? Tanto é que a maioria dos produtos que usava CFC não usa mais. Show de bola? Não entendeu direito? Reassiste o vídeo e olha o material, gente. Lá tem desenhadinho o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio. E é óbvio, né, que alguns cientistas não aquecimentistas falam que esse fenômeno não é causado pelo CFC. Mas para a prova do Enem, eu sugiro você seguir a corrente aquecimentista, que fala que existe o efeito estufa, que afirma que existe o problema do buraco na camada de ozônio. Show de bola? Mais um probleminha. Já trabalhamos efeito estufa, intensificação do efeito estufa, buraco na camada de ozônio, vamos para derretimento da calota polar. Gente, derretimento da calota polar, ele vai ser um problema como se fosse... Ele não é um problema autônomo, ele é um problema que se soma a esses outros dois problemas. Porque se você somar o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio, você tem aí um dos principais causadores, né? Um dos principais causadores do que a gente entende como aquecimento global, que é a temperatura do planeta aquecendo a nível global por causa da interferência humana. E à medida que o planeta vai esquentando, o que vai acontecendo com as regiões polares, que são aquelas regiões de maior latitude, ou seja, mais frias, com uma grande quantidade de gelo? Vamos pensar na Antártica, né, lá embaixo. Cara, a Antártica é um continente congelado, composto por gelo. E o gelo é de qual cor? O gelo é branco. À medida que o planeta vai aquecendo sua temperatura, esse gelo que é branco vai se derretendo em água do mar e vai virando água do mar. Qual é a cor da água do mar? Em geral, azul, verde, escuro, né? São cores escuras. Então, o branco das calotas polares, eles tinham uma função de refletir esses raios, né, solares, dando vamos dizer, uma estabilizada no calor que chegava nas regiões polares. Só que isso é o efeito que o professor de física vai chamar de albedo, né? O branco reflete mais a luz do que todas as outras cores. Então esse gelo que era branco e que refletia parte do nível de insolação, tá virando água escura, ou seja, absorvendo o calor. Olha como que, né, é um problema que deriva de outros problemas, mas se soma a tudo, né, contribuindo para a teoria que chamam de aquecimento global. Tranquilo? E para finalizar, como eu ainda tenho um minutinho, né, nós podemos falar, talvez, sei lá, da chuva ácida, que seria quando você tem uma quantidade de fábricas pesadas e poluentes muito próximas, né? Essas fábricas ficam lançando poluição, essa poluição sobe na forma de gás, se condensa como uma nuvem normal e precipita, chove. Só que o pH dessa água não vai ser normal, vai ser um pH muito mais ácido. Ok? E aí tem aqui também no desenhozinho uma foto, uma imagem perfeita de chuva ácida. Beleza, galera?
A nível global, né, podemos falar da poluição hídrica, né, da poluição hídrica. A gente falou da poluição hídrica a nível urbano na última aula, a poluição dos rios. Gente, mas todo mundo sabe que os rios, tanto do Brasil quanto dos continentes afora, acabam desaguando no mar. Então, se você polui os rios no nível, né, do seu continente, esses rios estão poluindo o oceano, né? Há descartes, há sabido de descartes de lixo, né, em meio aos grandes oceanos, né? E tudo isso vai alterando a flora, a fauna marinha e alterando todo o ecossistema planetário, né? Poderíamos falar também do desmatamento numa grande escala, desde a primeira revolução industrial, né? Você tem o nível de desmatamento e os biomas, tanto brasileiro quanto os biomas mundiais, sendo desmatados para essa floresta servir de matéria-prima para diversos usos humanos. Tranquilo? Então, como a gente tem pouquinho tempo, eu vou finalizando por aqui. Falamos de efeito estufa, ou melhor dizendo, a intensificação do efeito estufa. Falamos do buraco na camada de ozônio. Falamos do derretimento das calotas polares. Falamos das chuvas ácidas e da poluição hídrica e do desmatamento a nível global. Ok? Espero que tenha te ajudado de alguma forma e é muito bom estar aqui trocando essa ideia com vocês. Não deixem de estudar, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.